Muito boa tarde, caro telespectador, eu diria boa noite. Quando nós começamos o Verbo às 18 horas, há sempre esta coisa de mudança de turnos, de tarde para a noite, mas é mesmo boa noite. Quero cumprimentar a você aí em casa, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos mais uma vez com o Verbo especial e para falar da auscultação Zoom da lei, ou melhor, da proposta de lei de liberdade religiosa. E por isso nós estamos aqui com a nossa equipa, os nossos convidados, que iremos nos debruçar sobre aquilo que foi a auscultação Zoom e também iremos fazer alguns comentários sobre aquilo que foi dito nesta auscultação, bem como as opiniões aqui dos nossos painelistas. Por isso estão criadas todas as condições para você ficar aí em casa e se juntar a nós, pegando na sua palavra, porque este é o verbo, intercedendo por nós, por oração, para que o Espírito de Deus esteja aqui conosco e possa nos ajudar. E também a nossa oração é que você aí em casa, enquanto este programa estiver a decorrer, possa ser impactado pela presença do Espírito Santo, pois acreditamos que este programa é de fato um programa consagrado a Deus e Deus irá, através do verbo, curar muitas feridas, sarar muitas causas daqueles que entram e nos assistem com o espírito e o coração para receberem aquilo que Deus tem para vós neste dia. Portanto, queremos neste momento dizer que nós somos a Mega Televisão, estamos ligados à TNT, Star Times e também à TV Cabo, mas você também pode acompanhar este programa através do Facebook e também através do nosso YouTube. Estamos a falar do Facebook da Mega TV e também do Rev JC Maloa, assim como o YouTube do Rev JC Maloa. Você vai lá e pode apanhar este e os outros programas. Também pode, através do Verbo, anunciar o seu produto e ser um parceiro deste programa evangélico interdenominacional. Vamos àquilo que realmente interessa. Estamos a falar da auscultação Zoom, que aconteceu no dia 23. Esta auscultação que foi feita pelo Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, com o patrocínio da Visão Mundial. Sabemos nós que foi lançada a auscultação à volta da proposta da Lei de Liberdade Religiosa em tempo de estado de emergência e por isso uma das contestações que foi levantada é que o momento não é oportuno para que haja uma auscultação e alternativamente a isso tem-se usado as redes sociais para se fazer esta auscultação. Ouvimos nesta auscultação que aconteceu no dia 23, o Diretor Nacional de Assuntos Constitucionais e Diretor Nacional dos Assuntos Religiosos a dizer que a auscultação Zoom e outras auscultações serão feitas usando a mesma plataforma e nós vamos mesmo começar por aqui, questionando os nossos painelistas se de fato uma auscultação Zoom atinge aquilo que são os objetivos de se discutir uma lei com tamanha profundidade e importância como se trata aqui desta lei. Vamos mesmo começar pelo apóstolo César Mazus, que está aqui conosco. Apóstolo, muito boa noite. Uma auscultação Zoom, ela vai ao encontro daquilo que são as necessidades de auscultação das massas? Boa noite. Saudar primeiro aos telespectadores e aos meus colegas do painel. Indo à pergunta que é me colocada aqui, eu acho que tendo em conta a organização da nossa sociedade, não é? E muito mais nas zonas mais recônditas, no campo, onde as pessoas não têm condições para usar esse dispositivo, esta auscultação não vai chegar perfeitamente ao desejar, principalmente
talvez o próprio governo pode até lugar os seus intentos usando esse sistema, mas para a sociedade cristã, tanto este mundo crente, não vai ser possível realmente alcançar a todos. E eu acho que o método usado neste tempo da pandemia não é adequado para uma auscultação tanto nos moldes da nossa sociedade. Eu acho que, em princípio, o nosso governo sabe que a nossa sociedade realmente é, em termos de recursos, em termos da socialização, não é? Eles têm a noção de que nem todos... E apesar de tudo, nesta auscultação, não é? O painel que compunha esta auscultação é sempre pessoas que têm tiveram um ponto de vista diversificado em relação a esta nova lei da liberdade religiosa. Alguns prós, alguns contra, e esta contradição para mim, é tão polêmica que requeria mesmo um tempo de qualidade e a alcançar diretamente o povo-alvo. Quer dizer, as pessoas que estiveram lá presentes são pessoas solicitadas para discutir questões do direito, questões da lei e ordem, mas os próprios afetados por esta lei, quer dizer, aqui a igreja, o componente igreja em si, não estava lá, a igreja evangélica em particular, não estava lá. Okay. Então, eu acho que esta plataforma não alcança o objetivo taxativa daquilo que é a expectativa da igreja evangélica em Moçambique enquanto à auscultação. Esta é a minha opção. Pastor Chauk, nesta auscultação tínhamos lá um jurista, diretor nacional, afeto ao Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. Tínhamos uma juíza, a doutora Vitalina Papadakis, tínhamos lá um acadêmico, tínhamos um outro jurista, o doutor Custódio Duma, que a propósito ele estaria aqui conosco, mas ele entrou em contato e disse-nos que estava com algumas dificuldades. A qualquer momento estamos à espera que ele consiga se juntar a nós e debater. Tínhamos um reverendo que também era o moderador, e tínhamos lá também um bispo, o bispo Carlos Mazzini, mas não tinha lá nenhum evangélico. Por que não há uma representação? Por que acha que o Ministério e a visão mundial em específico, porque entendemos que a visão mundial deveria ter uma maior percepção e sensibilidade em relação aos vários aspectos ou as várias camadas, se quisermos assim dizer, religiosas neste vasto Moçambique? Por que exatamente excluir os evangélicos? Primeiro quero agradecer esta oportunidade de mais uma vez continuarmos a debater sobre este assunto. De facto é um assunto que preocupa a população religiosa e não só do nosso país. Fomos todos pegos de surpresa quando no dia 19 do mês de junho a ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos lançou oficialmente uma auscultação pública que vai debater assuntos que têm a ver com a liberdade religiosa e do culto no nosso país de Moçambique. A primeira reação para comigo pessoalmente foi de espanto e também de uma indignação pelo fato de estar a se lançar uma auscultação pública num tempo em que estamos todos em estado de emergência. E a segunda indignação é pelo fato de estar-se a tratar de um assunto que diz respeito à vida religiosa no nosso país, sendo que os lugares dos cultos, praticamente, que é os escritórios dos ministros dos cultos
se assim posso dizer, dos religiosos, está interdito. Portanto, eu quero tratar um assunto que tem a ver com indivíduos que não estão disponíveis para poder também dar o seu contributo. Portanto, já começamos aqui a reclamar a questão de ter-se uma auscultação sobre a vida religiosa no nosso país sem um envolvimento dos líderes religiosos, se assim posso dizer. Agora, olhando para essa forma como já começou, os religiosos começaram a procurar meios de pronunciar-se em relação a isto. E todos, a maior parte dos religiosos que puderam falar alguma coisa através das redes sociais, através dessas plataformas, foram unânimes em dizer que o tempo é inoportuno. Portanto, não é o tempo certo para fazer esta auscultação, porque estamos todos em estado de emergência e queremos aqui deixar claro que não estamos a dizer, não queremos discutir assunto que nos toca, mas o tempo não é oportuno. Primeiro ponto. Segundo ponto, o governo me parece não ter dado ouvidos a essas manifestações de líderes, vários líderes a falarem que não é tempo oportuno. Não dá para fazer a auscultação agora porque estamos no estado de emergência. Não podemos fazer a auscultação porque estamos no estado de emergência. Não há condições para fazer a auscultação porque estamos no estado de emergência. E me parece que os assuntos religiosos forçaram a continuar com as auscultações. E essas auscultações financiadas pela Visão Mundial, elas vão justamente para um certo grupo que não é abrangente. Nós sabemos que a Visão Mundial trabalha com certas igrejas, tem uma base de dados de alguns pastores, mas estamos no ano de 2020 e é preciso que Moçambique, o governo moçambicano e todas as forças vivas entendam que desde 1975 até o ano de 2020 foram surgindo várias outras denominações, organizações religiosas neste país, reconhecidas assim como não. Até porque a nossa Constituição abre esse espaço de surgimento. Então, quando estamos a falar dos religiosos, estamos a falar de um mosaico de práticas religiosas no nosso país para a Visão Mundial restringir-se em querer apenas acessar as pessoas com que trabalha. Portanto, aí é outro ponto que nós fomos percebendo que havia uma necessidade do nosso governo parar com esta auscultação e esperar o tempo oportuno. Não parando, avançou-se com esta que foi considerada pública, que tem a participação deste elenco que aqui foi mencionado. Temos lá advogados, temos um bispo, quero crer que é da Igreja Anglicana, e também temos um reverendo, mas também que não procede que ele esteja lá nessa auscultação, até porque ele só estava a moderar. Sim, o reverendo Litsur como moderador, e também temos CNE, não sabemos até que ponto o CNE... A CNE entra porque o Dr. Abdul Karim é secretário-geral do Conselho Islâmico. Oh, tá certo. Então, nesse contexto, porque foi lá apresentado como CNE, não foi apresentado no panfleto como representante do Conselho Islâmico. Para todos os efeitos, não temos lá evangélicos, não vi nenhum curandeiro que deveria estar lá, porque já estamos sempre a falar todos os dias que os curandeiros também são religiosos. Lá a Metramo. A Metramo não estava lá, os Jah Rastafaris não estavam lá, e depois esse painel é composto foi um painel de elite. Devia estar lá, por exemplo, um zionista, né? Não estava lá ninguém. Uma parte bastante interessante neste processo, né? Não estava nenhum representante no painel das igrejas tradicionais, e isso poderíamos incluir a Sião Unida e por aí nos derivados. Eu penso que estamos perante uma insistência na questão de auscultação, e parece que nós queremos
afunilar esta auscultação para que traga os resultados esperados. Porque o fundo desta nova proposta de lei, segundo aquilo que nos fazem saber, a partir do próprio Diretor Nacional dos Assuntos Religiosos e por aí fora, é que querem usar este novo instrumento de lei para poder atacar as novas igrejas, certo. Querem travar a proliferação. Então, minha percepção é que... Eu estou a ter indicação de que o Dr. Custódio já chegou, é verdade? É isso? Confirma a produção. Bom, a ter chegado, eu vou pedir para que introduzam-no no estúdio. Nós não vamos fazer nenhum intervalo para isso. Vou pedir para que mesmo introduzam no estúdio. Pode continuar? Então, minha percepção é que os assuntos religiosos, eles querem avançar a todo custo sem ouvir as outras forças vivas religiosas no nosso país. Essa foi a minha percepção, certo. E penso que já daí estamos mesmo perante ou uma ditadura ou uma imposição, que isto tem que ser, tem que acontecer e deve ser agora. E para mim isso não é bom, sob o ponto de vista de um cidadão que acredita que o nosso governo acarinha a todas as forças vivas, certo. Incluindo os religiosos. Bom, eu peço para confirmar com a produção se já chegou o Dr. Duma. Eu não estou a ter o retorno aqui comigo. Pastora, é de facto abrangente uma auscultação Zoom no contexto em que nós nos encontramos? É a via correta para tal? Muito boa noite e quero saudar os telespectadores e os colegas do painel, dizer que é um prazer voltar a esta casa para tratar de um assunto tão importante quanto a proposta de lei de liberdade religiosa e de culto. Dizer que acompanhei com muita atenção o programa de auscultação do dia 23 e, segundo o próprio moderador, participaram cerca de 100 pessoas. 100 pessoas para um ato tão importante como aquele, são praticamente insignificantes. Por aquilo que eu acompanhei, as intervenções que foram feitas, foram contribuições muito importantes, mas que não foram acompanhadas por pessoas que provavelmente estivessem interessadas, pessoas que pudessem perceber um pouco mais o que está por detrás daquela proposta, porque logo no princípio eu vi o diretor nacional a fazer uma apresentação de uma proposta que ele mesmo provou não conhecer o assunto que estava a tratar. O Zoom não é uma plataforma popular, é para certas elites e, se tiverem observado, mesmo ali na plataforma havia dificuldades de aceder, pessoas que não estavam abalizadas, outros tinham que chamar alguém para mexer alguma coisa. Isso é prova inequívoca que não é uma plataforma popular que nós possamos usar e dizer que alcançamos o objetivo. Houve uma conversa, sim, dos painelistas, cada um esforçou-se para trazer as suas ideias, a sua contribuição, mas não considero de forma alguma uma plataforma ideal. Dado o interesse que o assunto representa para a vida dos moçambicanos, e segundo o próprio diretor nacional, mais de 80% dos moçambicanos são religiosos, não faz sentido que nem sequer aquilo que ele considerou. Quer dizer, eu encontrei uma contradição ali, onde ele diz que para se constituir uma entidade religiosa, viu-se a população, o número dos habitantes de Moçambique. Então, se nós usarmos o mesmo critério, então não houve auscultação. Houve conversa de cerca do painel e mais 190
por aí indivíduos que conseguiram acompanhar. Então, o povo moçambicano não participou daquela auscultação, usando o mesmo critério de proporcionalidade, para dizer que 15 mil... Mega TV, voltamos já.